Fala pessoal, tudo beleza? Espero que sim, porque hoje vamos ter aí um compilado basicamente, colocando todos os filmes mais aguardados do ano. E a gente vai fazer uma coisa diferente, a gente vai separar por mês de lançamento, pelo menos nas datas que a gente conhece, né? Porque tem alguns filmes que ainda estão sem data e esses vão ficar lá pro final do vídeo. E as datas são as confirmadas até a gravação e edição do vídeo. Tranquilo? Então, sem mais enrolação, vamos ver tudo isso, porque assim, o vídeo é gigantesco, quase um podcast, quase não, né? Já é basicamente um podcast, com muito conteúdo aí para vocês assistirem. Você que quer que, né, separe por mês, para você se organizar o que você quer em cada mês, colocar, sei lá, numa planilha, calendário, um lembrete. Então a gente vai fazer esse trabalho aqui para vocês e vocês podem conferir tudo isso separadinho aí por mês, que a gente vai deixar aí listado, né, na descrição para vocês conseguirem acompanhar mês a mês, belezura? Então simbora! E logo no começo do ano, claro, janeiro, né? Provavelmente vocês já até viram o nosso vídeo de lançamentos do mês, mas algumas coisas que apareceram lá provavelmente não vão estar aqui, né? Porque aqui é só os mais esperados, e lá provavelmente vai ter filmes que foram lançados, sei lá, na Europa ou nos Estados Unidos primeiro e só chegam aqui no Brasil em janeiro. Então vamos lá conferir os filmes mais esperados do mês de janeiro. Então simbora logo falar do primeiro filme, que já chega agora no dia 2 de janeiro, que na verdade lá fora estreia em 2024, mas chega aqui no Brasil somente em janeiro, que é o filme Nosferatu. O filme é um remake do clássico lá de 1920, se eu não me engano, que era uma espécie de conto do Drácula, mas eles não tinham os direitos autorais do Drácula, por isso chamaram de Nosferatu, que acabou virando aí um grande nome, um grande vampiro da cultura pop. E agora em 2025 chega o relançamento, esse remake com Bill Skarsgård, né, no papel principal de Drácula. Vamos ver aí como vai ser essa nova empreitada, porque parece bem interessante, com esses moldes clássicos, mas com uma tecnologia avançada e, claro, né, tudo que a galera aprendeu de cinema ao passar dos anos. Então pode ser sim um dos grandes filmes de terror do ano. Estou pronta. Que é Chico Bento e a Goiabeira Maravilhosa. Como eu fico bem animado em ver, né, esse subtítulo, porque eles colocaram uma característica realmente do personagem ali no título do filme, então mostra um certo carinho. E quando você assiste ao trailer, você vê que vai ser um filme um pouco mais voltado para o público infantil, claramente, que é uma história do Chico Bento, né, da Turma da Mônica, e que vai ser algo mais voltado ali então para as crianças. E o filme parece bem simpático, você já simpatiza com o personagem e o ator está bem interessante. Talvez ele tenha que se soltar um pouco mais dentro do papel ou não, porque Chico Bento é meio que, né, do mato, então é meio que assim que o personagem talvez fique melhor, né? Mas eu acho que ele tem que se soltar um pouquinho, sim. Mas ainda assim parece uma obra interessante. Vamos ver aí o desenrolar dessa nova história. E olha, Turma da Mônica tem vindo forte aí nas adaptações, né? Tanto para o cinema quanto para as séries. Ai, que susto. Bora salvar a goiabeira. É goiaba de graça. Eu não ia deixar nenhum doutor derrubar minha goiabeira. O nome... Começando então com o primeiro filme que deságua aqui em terras tupiniquins no começo do ano, que é o filme Pequenas Coisas Como Estas. O filme traz o protagonista Bill, interpretado por Cillian Murphy. Então você já sabe que alguma coisa interessante já tem aqui, né? Pois é, o filme vai abordar alguns temas sensíveis e na questão religiosa e moral da coisa. O filme vai abordar então Bill, que é um pobre, basicamente vendedor de carvão, que tem a sua dignidade, a sua moralidade postas à prova após ele encontrar uma mulher que acabou sendo presa em um galpão de carvão. E ela foi presa lá porque ela não encaixava, aparentemente, nos dogmas da sociedade e que foram impostas pela igreja. Então, assim, bem complicado e, como eu disse, sensível
esse tema. O filme se passa em uma época um pouco diferente e por volta de 1985. E agora Bill vai ter aí então uma difícil decisão para tomar, né? Uma disputa entre a moralidade e a sua própria vida, né? Com vários momentos em que ele se questiona sobre a sua própria identidade. Então parece muito interessante e chega logo no comecinho do ano. The Lord is everlasting upon those who fear him. If you want to get on in this life, there are things you have to ignore. O outro filme é um filme um tanto quanto diferente que reverberou aí pela internet por alguns motivos diferentes do que eu vou mencionar aqui. Mas enfim, eu já entro nesses detalhes. O filme Aqui traz aí um aspecto diferente na cinematografia, porque não é sobre um personagem, por exemplo, que você anda por aí ou coisa do tipo, né? Mas o personagem principal é um lugar. Isso mesmo, um lugar físico que não se mexe. Então ali a gente vai seguir várias histórias deste lugar desde qualquer momento da humanidade, basicamente. Mas principalmente o momento, né, de vida de uma família, onde foi construída, formada e, claro, moldada através desse lugar, basicamente. Onde vamos acompanhar Tom Hanks e Robin Wright através de sua história de vida, pelo menos daquele cômodo, né, daquele lugar. Por isso, Aqui. O filme então vai abordar essa trajetória desse lugar que presenciou a mudança basicamente de tudo. E aí que entra toda a pegada da polêmica, porque o filme, como é um filme que se trata de eras e também de uma passagem de tempo, ele teve que ter aí um envolvimento de IA, né, a inteligência artificial, que foi colocado sobre os atores, né, Tom Hanks e Robin Wright, que acabaram aceitando, né, esse papel para fazer dessa forma. Então essa que foi a polêmica, a própria IA basicamente. Mas o que a galera achou é que eles estavam colocando modelos de IA dentro do filme para interpretar, né, o Tom Hanks e a Robin. A questão é que os atores estavam presentes em todas as cenas. A IA foi apenas para dar aqueles toques de rejuvenescimento, né, para que esses atores tivessem a idade que o filme está tentando passar, pelo menos a passagem de tempo inteira de suas vidas. Então é por aí que a IA serve, né, para que os próprios atores deem vida aos personagens, mas que ela precisa estar ali para ajeitar algumas coisas em questão de idade nesse filme. Então a galera se exaltou, mas não é bem assim. Então o filme vai trazer vários aspectos interessantes e que pode ser sim uma grande pedida aí para os amantes do gênero. E falando em remake, vamos ter alguns, né, na verdade, este ano. Porque também em janeiro, em 2025, chega o filme Lobisomem, que basicamente vai trazer a história de um lobisomem. Vamos ver se eles vão conseguir, né, entrar aí no top de melhores transformações de um lobisomem na cultura pop. Porque sempre gera essa discussão, né, sobre a transformação desse ser mitológico que se transforma de homem para uma espécie de lobo ou coisa do tipo. Os melhores talvez fiquem entre o Lupin de Harry Potter e também o Van Helsing, onde Gabriel acaba se transformando em um lobisomem. Mas também há quem diga que o melhor de fato é um vampiro em Londres ou algo parecido com isso. Então fica essa briga aí. E Lobisomem pode ser sim uma grande empreitada aí para os tempos atuais. Vamos esperar para que seja bom filme e não a bomba que a gente assistiu anos atrás. E também vamos ter o filme sobre um conto que assola a humanidade. É um conto que se espalhou pelo mundo e cada lugar tem algumas peculiaridades sobre a mesma história, sobre esse mesmo conto. E dentro do filme eles pegaram todo o âmbito ali e colocaram um pouquinho de cada lugar, fazendo com que essa lenda ficasse ainda maior, com o filme O Homem do Saco. Isso mesmo, vai ter esse filme. Quem nunca ficou com medo de um velho que passa na rua segurando um saco nas costas?
E provavelmente vai desbloquear esse medo em muitos adultos e, claro, nas criancinhas, se elas forem assistir. Mas provavelmente vai ser mais aterrorizante para os adultos que viveram ali nos anos 80 e 90 e comecinho dos anos 2000. A parada começa a ficar muito sinistra quando os seus pais acabam falando que se você não fizer tal coisa, o homem do saco vai te pegar. E nesse filme aqui, vai pegar mesmo. E também temos uma comédia dramática chamada A Verdadeira Dor. O filme traz aí atores insanos, diga-se de passagem, Jesse Eisenberg e Kieran Culkin. Sim, o irmão de Macaulay Culkin. Então vocês já sabem que o cara manda bem. Ele já participou de alguns projetos insanos também. E o ator realmente entregou várias coisas interessantes na sua trajetória. Assim como o Jesse Eisenberg, que a gente assiste vários filmes, na verdade, e ele tá sempre a mesma coisa. Mas enfim, aqui nessa história, eles vão viver dois primos que basicamente viajam para fazer uma road trip, mas não só pela viagem em si, mas sim por conta da sua família, né? Então tem toda essa questão um pouco mais dramática, envolvendo essa homenagem para a avó deles. E, como vocês sabem, primos sempre tem aquelas questões. Então, a parte da comédia em si vai ficar nesse ponto, onde a relação entre os dois, né, de quando eles eram crianças, vão vir algumas vezes à tona. Mas ao mesmo tempo vai ter esse lapso. Então é uma comédia dramática que parece bem interessante, que pode ser sim ali uma grande experiência um pouco diferente, né, nesse âmbito, com esses dois gêneros implementados dentro dessa história, que parece bem mais real do que a gente possa imaginar. Então é mais ou menos por aí que A Verdadeira Dor vai seguir. Our grandma is from here, so Dave arranged for us to join this geriatric Polish tour with you fine people. I really needed this, man. I know that it's tough for you to leave your boy. E a gente pode começar então falando de um desenho um pouco mais infantil, né? Já pra gente começar o ano bem mais leve, com o filme da DreamWorks, O Homem-Cão. Esse aqui, como eu disse, é um desenho mais infantil, produzido pela DreamWorks, que vocês já conhecem, que tem essa pegada em alguns filmes que eles fazem. Ao mesmo tempo que eles, com certeza, fazem alguns filmes bem mais cabeça, como, por exemplo, Como Treinar o Seu Dragão, o mais recente Robô Selvagem e várias outras coisas. Mas, de vez em quando, eles têm esses tipos de desenho mais bobinhos voltados para o público infantil mesmo, né? Que, basicamente, é a fusão de um cão e um homem policial que acabou ali tendo, né, uma certa questão, e eles então acabaram se fundindo. O começo, em certos aspectos, me lembrou até Robocop, só que daí vem para esse lado da fusão, algo parecido com o Mosca, né, aquele filme trash dos anos 70, 80 ali. Então tem várias coisas ali que eles colocaram, né, para talvez fazer uma referência ou para que o roteiro consiga avançar, só que o intuito mesmo é ser um pouco mais infantil. E no visual lembra bastante o visual do filme O Homem Cueca, sabe? Então é mais ou menos essa pegada aí. A trama parece simples, né? Assim como a gente já viu em vários outros filmes policiais e coisas do tipo, que acaba transformando então esse policial em um homem-cão, com o corpo de um homem e a cabeça de um cachorro, basicamente. E diga-se de passagem, um cachorro aí que lembra bastante os nossos queridíssimos vira-latas caramelos. Então assim, vai com as expectativas certas pro cinema, porque provavelmente você vai precisar de uma criança para entrar nesse aqui. Então fica ligado aí nesse filme da DreamWorks, que já chega no comecinho do ano nas férias. Homem-cão, a sua única função é grudar os olhos nesses monitores. Então se alguém pegar o seu brinquedinho preferido e apertar ele assim, você olha pros monitores. E se por acaso... E bom, fevereiro claramente proporciona muitas coisas interessantes, porque é quando o ano realmente começa, de fato, com lançamentos de peso. E claro, que lançamentos de peso que tem esse mês, hein? Então vamos conferir os lançamentos de filmes para o mês de fevereiro. E se é a 24 que você está procurando, 2025 vai trazer muita coisa, inclusive o filme O Brutalista, isso mesmo.
vai se passar aí em uma Europa pós-guerra, ou pelo menos parte do filme, porque vamos seguir Lázio, um arquiteto que basicamente vai ter aí que reerguer a sua vida na América, isso mesmo, em busca de vida e também uma carreira. Mas não vai ser nada fácil, né? Porque buscar uma família em uma terra que você não conhece, reconhecimento em um mundo que é a par do seu, basicamente, não é tarefa fácil. Mas ele acaba se estabelecendo na Pensilvânia e um rico industrialista acaba reconhecendo o seu talento. Mas aí que vem a parada do filme, pois o que o cara está querendo é muito diferente do que o próprio arquiteto quer entregar, sendo assim uma questão limiar entre a arte e o que o mundo está demandando basicamente. Vamos ter aí vários impactos sociais e, claro, econômicos dentro do filme, que fazem do filme ser um filme pós-guerra bem diferenciado, né? Indo para um lado mais, como eu posso dizer, dramático da coisa, não é essa palavra, mas eu acho que vocês vão entender, né? Um filme que lembra bastante, por exemplo, O Pianista, ou esses moldes um pouco diferentes, né? Um pouco mais estrangeiro, trazendo também Adrien Brody para o papel principal, principalmente por conta dessa entrega que ele consegue fazer. Ah, e ele também é o protagonista de O Pianista. Fica aqui a recomendação se você ainda não assistiu. O filme também vai entregar esse aspecto bem interessante e dramático. Welcome to America. Começando então o ano, temos o filme que, assim, se explica muito pela trajetória e para quem conhece o artista a quem essa obra está se retratando, porque é bem peculiar o jeito que eles vão abordar essa produção, que é o filme Better Man, a história de Robbie Williams, e não Robin Williams, né, o ator, isso mesmo. Robbie Williams, o cantor que fez aí um sucesso absurdo. E aí que vem essa produção. Além de ser a história dele sendo contada nas telas, temos uma perspectiva um pouco diferente, porque quem vai interpretá-lo é basicamente um macaco de CGI. Mas, espera lá, antes de você torcer o nariz, parece ser bem interessante, porque quem conhece, né, a trajetória e a vida do cantor acaba entendendo o porquê de fazer sentido um macaco interpretá-lo dentro do filme, pelo menos um macaco de CGI, né? Porque na sua história, basicamente, ele já disse muitas vezes que ele se sentia um macaco e tinha toda essa parada sobre ele estar sempre tentando, né, fazer alguma coisa, alguma gracinha para chamar a atenção, assim como um macaco de circo ou algo parecido. Então, por isso eles escolheram todo esse envolvimento, porque ele mesmo, né, o próprio Robbie Williams já se retratou dessa forma. E por isso o filme parece bem promissor e trazendo esse aspecto, né, mais íntimo, se a gente pode colocar dessa forma, que retrata a história e trajetória de Robbie Williams. O cantor realmente fez um estrondo insano e que realmente angariou muitos e muitos fãs através dos anos. O próprio cantor já falou algumas vezes aí, né, no público, que ele ficou animado por ter um filme dele e que é para as pessoas esperarem coisas boas, porque pelo que ele sabe e o que ele viu, parece um filme que vai entrar para a história, pelo menos das biografias, né? Então, para quem já conhece essa história, é só esperar, e para quem ainda não conhece, dê uma chance que provavelmente vale a pena. Uma história talvez à altura aí, né, de Bohemian Rhapsody ou Rocketman, então vamos ver aí como vai ser essa produção que chega já no começo do ano, em fevereiro. Remember, I believe in you. E bom, o ano já começa com porradaria, com o novo filme do Capitão América, subintitulado de O Admirável Mundo Novo. Esse seria o quarto filme do Capitão, só que agora um personagem novo assumindo o manto de Capitão América, sendo ele o Sam Wilson, que talvez você conheça aí como Falcão, que era, né, basicamente o companheiro ali do Capitão América, mais ou menos essa pegada. E agora ele assume de vez um manto de capitão que foi mostrado na série Falcão e o Soldado Invernal. Ali estava uma disputa, né, para quem assumiria o manto de Capitão América.
Até mesmo porque nos quadrinhos os dois já foram Capitão América, então estava nessa treta aí para quem ia assumir. Mas a gente já sabia, né, que não ia ser o Buck. Mas enfim, o filme vai trazer então algumas coisas interessantes e revitalizar talvez um novo personagem que estava aí meio nebuloso, né? Qual seria o futuro dele? Que seria o próprio Hulk. Mas eu já chego lá, né? Porque o filme vai abordar aí algumas questões mais políticas e talvez envolvendo aí espionagem e tretas governamentais, envolvendo até mesmo o próprio presidente dos Estados Unidos, que agora está sendo assumido, né, pelo Harrison Ford, que vai viver o General Ross, porque o ator que o interpretava acabou falecendo, né? Então eles tiveram que substituir. E o comandante Ross, ou Capitão Ross, eu já nem sei mais, né? Mas enfim, acaba, né, colocando ali um soro nele, né? Algo que ele já vinha há muito tempo tentando aprimorar para uso próprio e também uso militar, fazendo assim alguns experimentos com o próprio Hulk, com os raios gama. E aqui então vamos ver o Hulk vermelho, basicamente, saindo na porrada com o Capitão América, pelo que dá a entender alguma treta governamental envolvendo aí várias questões políticas. O filme vai trazer então a revitalização, né, dessa discussão sobre o Hulk, que a gente não vê desde, sei lá, 2008. Então é bom ver essa movimentação, trazendo coisas antigas que ficaram, né, em haver navios no passado, de volta. Inclusive, vamos ter aí, né, um vilão que foi deixado de lado lá no filme de 2008, mas que poderia ser abordado em um possível futuro filme. E provavelmente vai ser usado agora em Capitão América Admirável Mundo Novo. E que promete ser um grande filme, não só da Marvel, mas também do Capitão América. Como eu disse, Harrison Ford no elenco, o Anthony Mack que retorna como Capitão América e também Giancarlo Esposito. Então provavelmente você já sabe que a treta vai estancar, porque quando esses caras estão em tela, a parada é sinistra. Então vamos ficar na guarda desse próximo filme da Marvel. É porque a gente é meio besta também, né? A gente toda vez fala, não vou mais assistir filme da Marvel não, tá ruim. E aí nós tá lá, né? Dia 1. Since when were they red? É um filme um pouco mais pé no chão, que é um filme que provavelmente vai ser um dos grandes expoentes do ano, dirigido por um dos grandes diretores aí da atualidade, pelo menos dos últimos anos, né? Porque é o diretor de Parasita, Bong Joon-ho, que ganhou, né, basicamente o Oscar de melhor filme. E claro que muito se espera agora desse filme que ele está fazendo, intitulado de Mickey 17. O filme vai trazer aí Robert Pattinson, que faz o papel de Mike, que agora nesse caso é o 17, envolvendo essa questão de uma espécie de clonagem, ou no caso um robô, né, com inteligência artificial, onde se ele acaba, né, morrendo ou deixando a desejar em alguns aspectos, eles acabam descartando essa unidade e criando uma nova. Se ele morreu, simplesmente faz uma nova. E aí que vem a treta, pois Mike 17 não morreu e consegue retornar à base. Mas como eles já estavam nessa de fazer um novo, quando ele chega lá, já tem um novo no lugar dele. E aí que entra a treta. Qual deles vai, né, querer morrer? Acho que nenhum. E aí entra toda essa questão de inteligência artificial, sei lá, a dualidade entre homem e robô e várias coisas que podem ser muito interessantes, né, no ponto de vista de Bong Joon-ho. E chegando em fevereiro temos o filme The Monkey, ou O Macaco, que seria, né, mais um conto dos anos 80 que é adaptado de Stephen King. Isso mesmo, o filme vai abordar um conto de Stephen King, um dos pais do terror moderno, sendo esse mais um terror de brinquedos, se a gente pode chamar assim, né? Basicamente lembrando o Brinquedo Assassino, o próprio Megan, ou algo desse gênero, né? Que a gente vê muito em alta hoje em dia. E essa história acaba se desencadeando após um morador da casa tropeçar em um macaco de brinquedo que estava no sótão da casa que eles compraram. E algumas coisas estranhas começam a acontecer ao redor deles após esse evento.
a parada começa a ficar sinistra e, claro, acaba separando essa família que muitos anos depois vão tentar se reconciliar, mas tem essa parada da maldição aí do macaco rolando. Vamos ver qual vai ser a ideia desse filme, porque adaptações de Stephen King no geral a gente fica de olho, mas é aquela parada, né? Ou é 8 ou é 80, ou é uma bomba total ou é uma obra-prima. Vamos ver aí então como vai ser essa nova empreitada em uma adaptação de Stephen King. And everyone in between. Whoever controls it controls life and death. And those deaths. E outro filme biográfico que chega também em fevereiro é o filme Um Completo Desconhecido, trazendo mais uma vez a história e trajetória de Bob Dylan, que já teve outras adaptações. Aqui agora vai ser vivida por Timothée Chalamet, que vai ser aí o protagonista dessa história, trazendo uma caracterização bem interessante que se assemelha muito ao próprio Bob Dylan em sua juventude, mostrando como ele foi de uma simples pessoa diferente para ídolo teen e também ídolo pop em alguns parâmetros ali, se a gente for colocar em perspectiva a outros artistas. Bob Dylan também foi um grande nome em sua época, mostrando que ele era diferenciado, onde ele tocava alguns instrumentos ao mesmo tempo e fazia músicas de uma forma que ninguém tinha visto alguém fazer com tanta naturalidade como ele fazia. Um grande nome em sua época e muita gente já conhece a história, né, de Bob Dylan. Mas agora vai ser uma outra pegada pelo que eles já falaram. Vai ser uma obra que realmente vai retratar com maior fidelidade e talvez com maior agradecimento ao Bob Dylan. Então vamos ficar animados porque Timothée Chalamet ultimamente não tem entregado coisas ruins, hein? Então fica ligado aí porque logo logo chega Um Completo Desconhecido. Turn it down! Play it loud! Make some noise, BD. E março também guarda algumas surpresas, alguns dos filmes que a gente nem sabe ao certo do que se trata, mas parecem ser bem interessantes, né? Principalmente, por exemplo, Maurício de Souza, que parece ser interessante, é um filme brasileiro, e também Autumn Nights, né, que é um filme de máfia. Então vamos conferir todos os lançamentos do mês de março. E que diga-se de passagem, tem um filme de terror aí que parece insano. E em 2025 também vamos ter um terror protagonizado por Michael B. Jordan, o terror psicológico Pecadores. Isso mesmo, o terror, né, chamado de Sinners, dirigido por Ryan Coogler, vai chegar aos cinemas com uma pegada um pouco diferente e mais macabra. Pelo menos pelo trailer que a gente viu, o teaser trailer, a gente vê que a parada, a ambientação e toda a atmosfera do filme parece bem bizarra, com a história de dois irmãos gêmeos que acabam retornando para a sua cidade natal, mas ao retornarem, algumas coisas estranhas estavam esperando eles para dar as boas-vindas. E assim, parece bem insano esse aqui, e que é daquele estilo que você vai ficar falando aí por anos. Vamos ver se eles vão conseguir acertar, porque parece promissor. Some weird shit going on out here. You keep dancing with the devil. E agora o filme brasileiro, de uma personalidade brasileira. Bom, pelo que a gente viu em Silvio, a gente já fica com o pé atrás. Mas, ao mesmo tempo, a gente sempre tem essa questão com filmes brasileiros, de que a gente fica com o pé atrás, ao mesmo tempo que a gente quer dar uma chance, porque é da nossa terra. Mas, enfim, vamos ter que conferir somente em março o filme Maurício de Souza, o filme, trazendo a história de Maurício de Souza, o artista e desenhista que criou basicamente os quadrinhos brasileiros, né? As HQs do Brasil, que ficaram muito conhecidas e, claro, fez parte aí da infância de muita gente, inclusive do que vos fala. E é as histórias de gibi da Turma da Mônica, basicamente. Vamos ver como foi a vida, né, de Maurício de Souza nas telas. E assim, diga-se de passagem, as adaptações de Mônica, basicamente, para as telonas e também no formato de séries, tem trazido bons frutos para o Brasil, né? Pelo menos no âmbito nacional, porque a gente tá vivendo um monte de porcaria, né? Mas as coisas da Turma da Mônica geralmente são ok,
né, no parâmetro geral da coisa, porque tem umas bombas realmente estranhas aí nas produções brasileiras. Mas essa aqui talvez fuja a curva, mas não sabemos, só depois de conferir lá no dia 6 de março. E aí, vai dar uma chance para Maurício de Souza o filme? Deixa aí nos comentários pra gente. Tá emburrada por quê? Tá comendo a melancia emburrada. Ó, Magali, não para de comer, né, filha? Come tudo, né? E outro filme muito interessante que vai sair na Netflix é o filme Estado Elétrico. O filme é uma adaptação do livro de mesmo nome, que se passa em uma realidade alternativa nos anos 90, com uma ambientação insana, cyberpunk e retrofuturista, que aborda alguns temas, como eu disse, de robôs e também a própria consciência humana e IAs, com certeza, né? O filme aborda vários temas delicados que estão tendo várias discussões nos dias de hoje sobre os robôs, e nessa realidade os robôs convivem com os humanos dentro da narrativa. Mas a gente vai seguir a personagem Michelle, interpretada por Millie Bobby Brown, a 11, né? Se você não sabe aí. E o mundo dela acaba se transformando em certos aspectos depois que um robô chamado de Cosmo entra em sua vida, falando que ele pode estar sendo controlado por seu irmão Christopher, que está dead, isso mesmo, já foi de F. E aí entra toda essa questão onde ela vai cada vez se aprofundar mais nessa história de Christopher para tentar solucionar, né, esse problema que Cosmo está tendo, indo para esse lado, né, bem específico da inteligência artificial e da robótica. O filme parece muito interessante e um visual excelente. Eu gostei bastante do que eu vi, então parece um filme promissor para o ano de 2025. E bom, 2025 é o ano dos live actions, como vocês sabem, e a maioria deles vai para essa parte da fantasia. E claro que teríamos que começar aí com chave de ouro, basicamente, com uma das maiores e mais clássicas fantasias da história, com o filme live action A Branca de Neve. O filme vai ser uma adaptação do filme original de animação da Disney, lá da década de 40, se eu não me engano, né? É muito antigo. E que vai de encontro a essa onda de live actions que a Disney e agora a DreamWorks estão fazendo. E diga-se de passagem, já gerou vários burburinhos, porque a história clássica da Branca de Neve e os 7 anões veio para live action com uma certa polêmica envolvendo os próprios anões. E aí vem todo um burburinho na internet sobre o ator Peter Dinklage, né, que interpreta o Tyrion em Game of Thrones, que meio que sabotou sem querer ali, ele sendo meio que um porta-voz, né, meio velado, da categoria dos atores anões, ou anãos, eu não sei na verdade como fala, mas o fato é que a galera não teve, né, os seus empregos garantidos nesse filme aqui. Porque pelas falas do ator, ele deu a entender que isso seria ruim para a imagem dos anãos. E aí que entra toda essa treta das pessoas com nanismo, né? Porque atores que têm essa condição acabaram não sendo cotados para fazer o filme e eles implementaram um CGI que, diga-se de passagem, está meio esquisito na minha opinião. Pelo menos nesse trailer e os pequenos momentos que os anões ali do filme aparecem, porque são anões de CGI e não pessoas com nanismo interpretando os mesmos. E aí que entra essa confusão, porque a parada dos anões não é meio que pejorativo no ponto de vista de algumas pessoas quando vão interpretar certos, sei lá, personagens fictícios, como anões da Terra-média, ou coisas desse tipo, né, nesse sentido, porque é uma interpretação de algo fictício, e não que se dirige à própria realidade. Então eu acho que gerou uma treta aí bem louca mesmo, e na minha opinião um pouco desnecessária, mas a Disney, como vocês sabem, vai na onda do que a internet está falando, acabou não falando sobre o assunto, e a gente nem sabe se seriam, né, cotados pessoas com nanismo para interpretar os anões no live action. Provavelmente seriam, né? Porque eu acho que ficaria mais verídico. Mas enfim, a treta foi aí
uma insanidade, o que aumentou ainda mais a treta envolvendo a própria Branca de Neve, que é mais feia do que a própria Rainha Má, interpretada pela Gal Gadot, então gerou várias coisas esse filme aí, e provavelmente as polêmicas podem sim atrapalhar nas bilheterias, mas ao mesmo tempo podem alavancar um pouco mais, né, sobre a discussão envolvendo a própria bilheteria do filme. Então é uma questão aí pra gente ver no futuro. Pelo menos na história original, e a Rainha Má é adulta, então por que ela tá invejando a beleza de uma criança, entende? Então eu acho que é esse o fator que faz Branca de Neve ser tão genial. Então eu acho que é uma discussão besta, tanto essa quanto a dos anãos, mas enfim, gerou aí muitas coisas na internet. Venham comigo. E você está com saudade de O Poderoso Chefão? É, eu também. Não é um novo filme ou uma nova adaptação, um remake ou coisa do tipo, mas pode ser sim um pequeno, né, detalhe ali dentro desse gênero, que é o filme Alto Knights, que seria, né, um filme que vai envolver essa questão da máfia, que vai trazer Robert De Niro no papel principal de Vito Genovese em 1950, abordando, né, basicamente uma época bem difícil para algumas pessoas, mas bem fácil para os mafiosos, basicamente. O filme promete abranger aí todo esse tema da máfia, né, na mais alta produção, né, que se a gente pode colocar dessa forma, produzido pela Warner. Então por aí vocês já estão ligados, né? O filme não tem muito mais detalhes, pelo menos até o momento, mas que pode significar aí um dos clássicos do gênero, assim como alguns novos filmes que vêm tomando cada vez mais proporções, né? O próprio filme da Netflix, O Irlandês, é prova disso. Então vamos ficar na guarda e de olho nesse filme. E abril, o melhor mês do ano, claramente teríamos grandes lançamentos. Nem tanto, mas enfim, é o melhor mês do ano, então vamos conferir aí os lançamentos mais esperados do mês de abril. E indo agora para Wildwood, que seria uma animação em stop motion, que na minha opinião é a melhor forma de arte, né, no caso das animações, sendo essa animação um stop motion mais voltado para o terror, lembrando alguns aspectos de Coraline, ou até mesmo o Wendell e o Wild. Eu acho que esse é o nome do filme, né, que é da Netflix. Esse aqui parece ser um pouco mais pesado no âmbito do terror, indo um pouco mais pro lado de A Noiva Cadáver ou O Estranho Mundo de Jack. Então eu fiquei bem animado com essa notícia, porque o estúdio que está desenvolvendo esse filme é a Laika. Isso mesmo, Laika Studio, conhecido aí por vários e vários filmes insanos de stop motion, que vão estar aparecendo aqui para vocês, né? Todos os filmes, ou quase todos, que eles já fizeram. A Laika realmente faz aí obras de arte, na minha opinião, e com certeza é uma boa pedida aí para você que está esperando, né, coisas novas de stop motion, principalmente porque realmente estamos precisando, né, de obras dessa magnitude, né, nos dias de hoje. Inclusive fiquei bem animado com a notícia que o Wallace & Gromit vai voltar, né, na Netflix, que está revivendo, né, esse estilo de arte, né, que é a animação stop motion. Então fica de olho aí em Wildwood, que seria o nome desse filme. E chegando então em abril, temos o filme Minecraft. Isso mesmo, a adaptação do maior jogo de todos os tempos, basicamente, pelo menos em número de vendas, né? O filme vai trazer então vários aspectos do jogo, com os personagens meio que adentrando no mundo. O filme, além de trazer os aspectos do game, traz um elenco bem interessante, como Jason Momoa e também Jack Black. O filme promete ser também um filme mais voltado para o humor e também mais voltado para o público infantil. Então vai com a expectativa no lugar, tranquilo? Então vamos ver se, né, ele vende tanto quanto o jogo vendeu. Eu acho que não, mas vai ser aí algo interessante para a indústria. Começando então com um filme novo, pelo menos em alguns aspectos, porque ele é um filme um pouco diferente, mas eu já vou explicar para você. Porque o filme Operação Vingança traz um aspecto que a gente já viu em outro filme famoso, pelo menos que ficou famoso, né? Que é a franquia John Wick. E esse filme me chamou a atenção por trazer alguns elementos, como eu disse, de John Wick, como o contexto da própria vingança, mas agora voltada para um público um pouco diferente, porque vai ser abordado, né, por uma pessoa comum, se a gente pode chamar assim.
porque John Wick é meio super-herói, né, em alguns momentos. Mas esse aqui promete ser um filme um pouco mais pé no chão, porque vamos ter ali um analista de dados, algo assim, um personagem que é mais voltado para tecnologia, que é interpretado pelo Rami Malek, o indicado ao Oscar e, claro, né, protagonista da série Mr. Robot. Então parece ser uma coincidência insana, mas eu acho que os idealizadores meio que pensaram nessa pegada, né? Ainda mais porque o protagonista também mexe com tecnologia, então sei lá, tem ali uma questão aí envolvendo essa curiosidade. Então o filme traz esse cara um pouco mais recluso, que é envolvido com tecnologia e trabalha para a CIA, né, nesse envolvimento com a tecnologia, e busca criminosos aí pelo mundo e coisas do tipo, né? Então ele faz todo tipo de serviço. E a sua esposa, que acaba perguntando para ele se ele não se interessa em saber mais, né, do que ele realmente está fazendo para a CIA, acaba sendo... entende? Acaba indo dessa para melhor. E aí então entra a pegada da vingança, porque ele promete se vingar de todos que estavam envolvidos na morte de sua esposa. Mas é aí que tá a questão. Ele era um cara da tecnologia, ele não manja, né, de, sei lá, assassinato, basicamente. Mas, ao mesmo tempo, ele tem muita dedicação e muita vontade de fazer isso. E ninguém vai ficar em seu caminho. Então ele agora está na mira da CIA, porque ele está basicamente fazendo e acontecendo, e agora a organização precisa capturá-lo, porque ele vai atrás de quem foi o responsável. E o filme parece realmente interessante, com um elenco bem da hora mesmo, né? Trazendo o Rami Malek aí no papel principal, e promete muito. E bom, o grandioso, basicamente, do vídeo e talvez do ano em filmes biográficos é a cinebiografia de Michael, intitulada Michael mesmo. O filme vai trazer então a trajetória desde a infância até os dias em que, né, foi DF, da história de Michael Jackson, isso mesmo. O filme vai abordar vários momentos da sua vida, momentos de puro brilho e talento, mas também alguns polêmicos, que vocês já sabem aí, né? Algumas pessoas já estão com o pé atrás, mas eu acho que essa aqui vai ser realmente uma das grandes obras cinebiográficas que a gente vai ver. Pelo menos é o que eles prometem, né? Porque Michael não é qualquer nome, é simplesmente o maior artista da música pop que a gente já viu, né? Basicamente. Então, é sim um grande nome para um grande filme e cabe eles, e só resta a eles acertar a mão no filme, porque eles têm a faca e o queijo na mão. Uma boa história, um grande nome e parece que uma grande caracterização, porque o ator que está fazendo, né, o papel de Michael é o próprio sobrinho de Michael, por isso a semelhança tão absurda que estamos vendo nos trailers, né? Porque Jafar Jackson meio que lembra os trejeitos de seu tio, o que é uma coisa boa e difícil de encontrar. Vamos ver como eles vão entregar essa obra-prima, porque assim, tem muitas coisas que eles precisam contar em um curto período de tempo. Vamos ver se eles conseguem emplacar, porque o nome é o maior. Só nos resta saber se vai realmente funcionar. E próximo à Páscoa, vamos ter, ou talvez vamos ter, o filme A Paixão de Cristo Ressurreição. O filme vai ser novamente dirigido por Mel Gibson, que traz o ator, né, que fez Cristo no filme original, Jim Caviezel, no papel de Jesus novamente. Isso que é bem interessante, porque ele disse que após ele fazer, né, Jesus, ele acabou recebendo menos propostas de Hollywood, então você tá ligado, né? Mas enfim, o filme traz aí então o momento da ressurreição, de Jesus para impactar a humanidade basicamente. O filme vai ser uma sequência direta do original de 2004, onde o foco era a crucificação. Então vamos ver aí se vamos ter talvez um terceiro filme ou se eles vão encerrar nesse segundo. Eu acho que dá para encerrar nesse segundo. E é bem importante e bem interessante ver que é a mesma galera que está envolvida nesse projeto 20 anos depois. E agora uma das franquias mais famosas do cinema, Missão Impossível, o acerto final, que seria, né, a segunda parte do acerto de contas. O filme foi bem interessante e por isso muita gente está esperando com expectativas altas o desfecho do filme anterior, que traz ali algo como a tecnologia, né, envolvida ali com crimes cibernéticos e coisas do tipo, mas também a própria
IA, que acabou tomando conta aí de vários âmbitos da tecnologia do ser humano e que acaba confundindo os mocinhos por muitas vezes, mostrando que a IA pode ser aí um risco, né? Porque essa aqui acabou adquirindo consciência. Coisa que no âmbito da própria realidade em que a gente vive mesmo, isso até o momento não é possível, porque ela não pensa, ela só executa códigos. Mas aqui em Missão Impossível, claro, né, as coisas teriam que ser maiores. E por isso agora o grande mal que Tom Cruise vai ter que enfrentar é a tecnologia, né? É a inteligência artificial, trazendo aí um aspecto bem interessante de como ela movimenta as peças do jogo, né, para atingir assim os seus objetivos. Então vamos ficar no aguardo desse desfecho que já se fala muito aí de que vai acabar a franquia. Eu duvido, mas vamos ver aí se eles vão conseguir, né, um desfecho pelo menos para essa história. Você também não deveria. Preciso que você confie em mim. E no mês de abril chega a adaptação de videogame Until Dawn, que seria, né, um jogo de terror naquele estilo filminho, se você tá ligado, né? Mas enfim, a adaptação vai trazer aí alguns aspectos que a gente viu nos jogos. Só que, como o próprio jogo já é algo meio cinematográfico, então não está tão difícil assim de adaptar. Apenas roteirizar de forma, né, coesa, que faça sentido, porque tem alguns momentos de gameplay. Isso deve ser inserido, né, de algumas formas um pouco diferentes dentro da adaptação. Mas, para quem sabe aí, né, Until Dawn provavelmente é um dos maiores de seu gênero dentro do mundo dos jogos. Então, provavelmente, se eles acertarem a mão, vai ser uma das melhores adaptações de jogo aí já feitas, né? Vamos ver se eles vão conseguir adaptar esse roteiro direito. E maio, que é um mês um pouco complicado, porque tem ali basicamente poucos feriados, tem ali uma transição, né, da galera que vem de vários outros filmes, séries, enfim, de entretenimento, e chegam em maio um pouco mais tranquilo. Mas parece que não é o caso deste mês de maio de 2025. Então vamos lá conferir os lançamentos do mês de maio de 2025. Muita ação, tiro, porrada e bomba. E se a Marvel deu uma desacelerada em 2024 com apenas um filme, né, e 2 séries, se eu não me engano, em 2025 eles perderam as estribeiras, porque vamos ter aí uma cacetada. E o segundo filme da Marvel que chega em 2025 é o filme Thunderbolts. Uma nova entrada de um novo grupo, né, de super-heróis aí meio, né, que são ali a escória, anti-heróis, uma galerinha ali meio improvável, no maior estilo talvez Guardiões da Galáxia ou até mesmo mais próximo de O Esquadrão Suicida. Então é mais ou menos por aí que Thunderbolts vai. O próprio nome do filme já foi falado que tem a ver com alguma coisa, algum elemento que vai mudar no meio do filme, por isso talvez Thunderbolts seja só o nome principal ali até alguns momentos aí do filme. Depois pode ser aí uma incógnita de como esse filme vai se chamar. Então já nesse nome aí já tá meio estranha a parada. Agora, se vai ser uma coisa boa, vamos ter que conferir em maio, porque o filme chega lá em maio, trazendo o elenco aí meio diverso, né, de personagens secundários de outros filmes da Marvel, e que vão talvez, né, fazer esse novo grupo aí entrar nos trilhos ou não. Só sei que vai sair em maio e a gente vai estar lá para assistir de novo, né? Então vamos aguardar essa obra-prima ou uma bomba ferrada lá em maio de 2025. Oh, yeah! So what, do we all just punch and shoot? We are the Thunderbolts! E Lilo e Stitch também é um dos filmes que eu estou mais ansioso para assistir em 2025. A Disney lançou um teaser que agradou muito por conta do visual do Stitch, que muito se falava sobre isso, e eu acho que eles indo mais para esse lado cartunesco, né, dos personagens de animação, funciona muito mais do que algo realista, como eles queriam aplicar no Sonic, ou no caso que eles aplicaram em Rei Leão. Então eu acho que eles indo mais para esse lado cartunesco funciona melhor para os live actions, né, tanto da Disney quanto de outras produtoras. Então o próprio caso que eu mencionei de Sonic e também Como Treinar o Seu Dragão fazem jus a essa questão, né? Então eu acho que Stitch foi muito assertivo. Eles olharam para a indústria, viram o que aconteceu e estão aplicando. Então eu acho que Lilo e Stitch
Stitch vai ser insano e com certeza vai agradar muita gente. E para quem não assistiu o filme original, né, o desenho, vai assistir porque é muito legal, um dos filmes talvez muito subestimados e que quase ninguém viu. Eu assisti várias e várias vezes quando eu era menor junto com meus irmãos, então a gente tem um carinho específico por esse filme e alguns outros, né? Mas enfim, Lilo e Stitch é insano, que conta uma história basicamente de um alienígena que acaba chegando no planeta fugido e que acaba encontrando em uma família disfuncional da Terra uma, família, basicamente, Ohana. Então o filme é daqueles que vai deixar o seu coração quentinho e com o maior estilo aí, filme da Disney. Pelo menos é o que a gente acha nesse live action. Vamos ficar na guarda porque esse sim é um dos que eu estou animado para assistir este ano. E agora uma das franquias mais famosas do cinema, Missão Impossível, o acerto final, que seria, a segunda parte do acerto de contas. O filme foi bem interessante e por isso muita gente está esperando com expectativas altas o desfecho do filme anterior, que traz ali algo como a tecnologia, envolvida ali com crimes cibernéticos e coisas do tipo, mas também a própria IA, que acabou tomando conta aí de vários âmbitos da tecnologia do ser humano e que acaba confundindo os mocinhos por muitas vezes, mostrando que a IA pode ser aí um risco, porque essa aqui acabou adquirindo consciência, coisa que no âmbito da própria realidade em que a gente vive mesmo, isso até o momento não é possível, porque ela não pensa, ela só executa códigos. Mas aqui em Missão Impossível, claro, as coisas teriam que ser maiores, e por isso agora o grande mal que Tom Cruise vai ter que enfrentar é a tecnologia, é a inteligência artificial, trazendo aí um aspecto bem interessante de como ela movimenta as peças do jogo, para atingir assim os seus objetivos. Então vamos ficar no aguardo desse desfecho, que já se fala muito aí de que vai acabar a franquia. Eu duvido, mas vamos ver aí se eles vão conseguir, um desfecho pelo menos para essa história. Você também não deveria. Preciso que você confie em mim. E esse foi um dos filmes que eu esqueci de falar sobre ele no filmes de ação. Mas enfim, vamos lá. Karate Kid Legends vai ter aí a sua participação também em 2025. A franquia basicamente voltou à vida com a série da Netflix Cobra Kai e agora vai trazer uma nova experiência, unindo o clássico com o novo, junto com tudo isso que aconteceu na série, onde vamos ver Daniel San encontrando talvez um novo mestre para uma nova jornada de treinamento, onde eles agora vão treinar um novo aluno. Então vai unir o clássico do Daniel San, Mestre Miyagi, essas paradas, com o Jack Chan, que foi ali o grande astro, no novo Karate Kid filme, junto com o filho do Will Smith, e também alguns personagens que reaparecem aqui nesse filme que já foram vividos em Cobra Kai, a série da Netflix. Então vai virar uma mistureba louca e eles vão colocar dentro desse filme. O que pode significar que eles querem fazer mais desse tipo de filme? Talvez, mas partir desse ponto de Karate Kid Legends. Vamos ver aí o que nos espera, porque Cobra Kai eu achei, na verdade, meia boca. Acho meio infantil demais, na minha opinião, uns diálogos meio esquisitos. Mas enfim, o filme pode ser sim uma grande pedida para 2025. Means to me what you meant to Sensei Miyagi. I'm doing this for all of us. Chegando então no meio do ano, que é um mês aí que a galera já começa a sair de férias, tem um pessoal, que sai de férias, tem um pessoal que vai sair só mês que vem, então muitas coisas chegam nesses 2 meses, mas principalmente em junho. Diga-se de passagem, o mês está repleto de lançamentos, então vamos conferir todos os lançamentos do mês de junho. E agora mais um spin-off de John Wick, mas agora nos filmes, porque já tivemos a série Continental e agora temos o filme Ballerina ou Bailarina. A gente não sabe ao certo ainda como que vai ficar,
mas está como bailarina, que é basicamente uma personagem, né, que tem ali dentro do filme do John Wick, onde ela aparece, se eu não me engano, no primeiro filme, em um momento rápido ali, onde ela está dançando. E agora vamos ter o filme solo dessa personagem, que teve os seus pais basicamente, e aí ela agora busca vingança, assim como o John Wick, tentando entender o que aconteceu na sua vida e como ela chegou até aquele momento, buscando talvez entender mais sobre ela mesma. Então parece ser um filme bem interessante, mas como um spin-off, não sabemos ao certo como o público vai lidar e se tem força para chegar, né, o que foi aí a franquia principal. O filme realmente traz personagens interessantes, traz também um elenco bem interessante, né, com a protagonista sendo a Ana de Armas, que promete ser aí uma boa protagonista, né, para esse tipo de filme de ação, porque ela vem se destacando nesse aspecto. E o filme parece ser bem legal. Não sei se eles vão se apoiar muito em John Wick ou se eles vão para uma identidade bem própria, né, vendo esse lado mais feminino, né, da coisa dentro desse submundo do crime. Vamos aguardar aí para que seja uma obra à altura dos anteriores, mas vamos ter que esperar realmente. É algo que requer resiliência. E para o meio do ano temos também um live action da DreamWorks, isso mesmo, um dos grandes expoentes aí, né, na contramão da Disney, por exemplo, que vai de encontro em alta qualidade com a Disney, que é o live action de Como Treinar o Seu Dragão. O filme levantou várias questões sobre o próprio live action, indo mais pro lado realista, só que mantendo traços cartunescos que fazem os dragões de Como Treinar o Seu Dragão serem mais voltados ali pro desenho, entende? Então não é realista no âmbito de, sei lá, Smaug, de Senhor dos Anéis, e nessa profundidade de um dragão, né? Como a gente conhece no âmbito geral. Ele é bem mais puxado para a própria animação. E basicamente a escala do filme está 1 para 1, né? E a escala não quero dizer de tamanho, mas de fidelidade. Porque o filme realmente parece entregar algo à altura do original, né? Do desenho, indo para o caminho de fazer cena por cena do filme. O que parece interessante, mas ao mesmo tempo, né, a gente se questiona sobre a originalidade do próprio live action. Será que eles vão trazer coisas novas? Talvez sim. O que a gente viu foi um pequeno trailer, né, um teaserzinho, que mostra, né, em vários aspectos o 1 para 1, mas não significa que o filme vai ser igual, né, a animação. Então já fica essa questão aí. E diga-se de passagem, a história de Como Treinar o Seu Dragão, apesar de muito conhecida, né, é bem interessante. Onde o Soluço, um viking que era para ser um matador de dragão, acaba sendo disruptivo em sua época, porque ele não é desse tipo de pessoa que quer matar as criaturas, né? Ele é mais bondoso e não vê a necessidade de matar um dragão simplesmente por ser um dragão, entende? Então ele acaba pegando todos os aspectos que os vikings conheciam sobre os dragões e distorcendo completamente e falando que eles basicamente não sabiam de nada até aquele momento, inclusive que você consegue usar nos dias de hoje ou na sua própria vida, mostrando que se você conhece muito bem alguma coisa, se você olhar por um outro ângulo, talvez você descubra que não conhece tanto assim. O filme trouxe aí muitas reflexões, né, sendo uma trilogia insana de animação e agora aportado para o live action. E provavelmente a DreamWorks espera que esse faça sucesso para talvez, né, continuar aí fazendo essa trilogia que já existe nos desenhos, mas agora no live action. Então parece bem insano e vamos aguardar muito ansiosos para assistir Como Treinar o Seu Dragão. E em junho temos o retorno de uma franquia que vai fechar agora com uma trilogia. 23 anos após o lançamento do original, só que o filme se passa 28 anos depois dos acontecimentos do primeiro filme, que é o filme Extermínio 3, ou também titulado de 28 anos depois, porque o filme original, né, de zumbi ali por conta de uma infecção, se passa 28 dias depois dessa infecção chegar ao auge e infectar o mundo,
onde temos o protagonista, interpretado pelo Cillian Murphy, que está vagando, né, pela cidade tentando entender o que aconteceu após acordar no hospital e não saber, né, o que realmente está acontecendo. E ele então vai ter que descobrir como sobreviver a essa nova, né, experiência aí e essa nova vida que ele vai ter. Mas depois tivemos o segundo filme da franquia, que se passaria 28 semanas depois do ocorrido. E nesse terceiro filme, 28 anos depois, que traz de volta Cillian Murphy no papel principal, mostrando como é a vida, né, nos dias atuais após esse grande evento aí da humanidade que praticamente extinguiu a vida na Terra, ou no caso, a vida humana, né? Mas enfim, o filme promete ser um dos clássicos aí, né, de 2025, e promete muito, principalmente por trazer um grande nome, né, ganhador do Oscar agora, e um ator insano de volta para a franquia 23 anos depois, né, dele ter aí protagonizado o primeiro filme. Vamos ver aí como esse filme vai se sair, sendo um dos clássicos filmes de zumbi. E claro que para 2025 a Pixar prepararia algo pra gente, só que guardou algumas questões aí com o filme Hélio, isso mesmo. O filme ele já tinha sido anunciado para 2024, por exemplo, mas sofreu um adiamento. Diga-se de passagem, um adiamento meio estranho e por muitas vezes aí conspiratório, se a gente pode colocar dessa forma, né? Com um enredo ali aparentemente simples que entrega um maior brilhantismo, né, da Pixar, pelo menos nos trailers que a gente viu. E a primeira polêmica que envolve o próprio lançamento desse filme é que Hélio originalmente teria um tom um pouco mais sério, só que como é uma animação da Pixar, eles resolveram basicamente em cima da hora ali, quase no finalmente, em mudar os aspectos do filme. Inclusive os trailers, né, que foram divulgados, o primeiro trailer e o último que foi lançado, tem uma diferença gritante do tom do filme, o que pode significar, né, alguma coisa, visto que eles adiaram o lançamento desse filme. Então provavelmente eles tiveram que mexer no roteiro e reanimar algumas coisas. Então realmente coisas nebulosas aconteceram. Se vão ser aí coisas melhores, não sabemos, porque só lá em junho que a gente vai ver esse filme chegando aí aos cinemas. Isso se não adiar novamente. Mas aparentemente vai lançar sim esse ano. E Hélio, para você que não sabe ainda, né, vai contar a história de um garotinho que acabou sendo abduzido por alienígenas. E esses alienígenas não sabem basicamente o que rola aqui na Terra e ele acabou sendo abduzido para talvez estudos ou para saber um pouco mais sobre a espécie, mas ainda não sabemos ao certo qual vai ser o desenrolar dessa história. Algo que a gente pode ter certeza que vai ser bem, assim, divertido aparentemente, porque a galera realmente não sabe nada sobre a Terra e tem muitos outros planetas que podem ser explorados dentro desse filme. Hélio vai ser uma grande aposta e uma nova IP da Pixar, que diga-se de passagem, nessas novas IPs aí não tá tendo tanto sucesso. Pode ser sim uma coisa excelente e começar aí talvez uma nova franquia. Vamos ter que esperar realmente. Esse é o lugar mais lindo que eu já vi. Aqui é o banheiro. Hélio. E claro que após um grande sucesso do primeiro filme, que gerou várias discussões, teríamos uma sequência de Megan, intitulado Megan 2.0, chegando aos cinemas em junho. Avançando a história, que eu não sei para onde eles vão avançar, mas eu tenho alguns palpites pelo final do filme, né? Algo parecido com o que a gente viu em vários outros. Mas enfim, promete ser um filme bem interessante nessa pegada dos brinquedos assassinos, só que agora voltados com a IA, que é um tema agora recorrente nos filmes de terror, porque já temos aí uns 3, 4, visto que a gente viu, né, no clássico Ex Machina, que vocês provavelmente assistiram, mas se ainda não assistiram, vale muito a recomendação. Inclusive a gente fez um vídeo aqui no canal sobre os filmes que estão fazendo, né, aniversário este ano e Ex Machina que está fazendo. Então vai lá assistir, porque provavelmente tem algumas pérolas aí que você provavelmente vai gostar. E agora, da mesma equipe, do mesmo diretor que fez Top Gun Maverick, temos Fórmula 1 ou F1, que pode se traduzir de várias formas, né? Mas enfim,
O filme vai trazer então aspectos do automobilismo, mas não só disso, porque vai se tratar de um filme de Fórmula 1. E assim, se o nível técnico e, claro, de realização for tão bom quanto Top Gun, vai ser sim uma ótima, isso mesmo, uma ótima obra para você assistir no cinema, porque é realmente diferenciado o que os caras fizeram em Top Gun Maverick. Principalmente nessa pegada, né, ser mais ágil, o jeito que eles tratam as câmeras e as filmagens, então parece ser muito promissor. E claro, se aproveitando talvez desse auge, né, da Fórmula 1, onde temos muitas produções envolvendo, né, o tema do automobilismo. Então vamos ver como essa equipe vai se comportar, sendo uma equipe um pouco mais experiente nesse aspecto técnico, que é basicamente a velocidade. Então o filme promete ser interessante, trazendo um elenco de peso, inclusive Brad Pitt no papel principal, fazendo aí um filme um pouco mais de ação realmente envolvendo a Fórmula 1. E como eu falei, junho é um mês de muitos lançamentos, assim como julho, que é o mês que a gente vai ver agora. Tem muitos gêneros que lançam esse mês para aproveitar a criançada, né, e a galera que está de férias de meio de ano. Então julho promete ser um mês aí interessante, né, principalmente pelos seus lançamentos de peso. Então vamos conferir todos eles. E uma franquia muito amada por mim e pela minha esposa tem passado por maus bocados, principalmente depois do último filme. E com esse novo filme aqui, eles prometem revitalizar a franquia novamente. Isso mesmo, Jurassic World, o Renascimento, traz aí um aspecto de novidade para a franquia. Pelo menos é o que eles estão dizendo, né? Fazendo uma continuação, mas ao mesmo tempo tentando voltar às origens, trazendo uma galera que já fez o primeiro filme, mas com um ar de novidade, onde o mundo realmente já passou algum tempo depois que os dinossauros acabaram fugindo da ilha. Então agora a gente está dentro desse contexto, né, que pelo menos era para ser, né, no último filme, onde os dinossauros estão soltos na nossa vida, né, no nosso cotidiano. E como isso vai afetar a vida do ser humano, é aí que a gente vai ver então, ou pelo menos é o que a gente quer ver nesse novo longa. Então vamos esperar para que seja sim uma boa obra, porque a gente aqui em casa gosta muito de Jurassic Park. E outro filme que parece ser uma incógnita é o terceiro filme do Teioso da Sony, mas da animação da Sony. Vocês já sabem o que eu vou falar, né? Homem-Aranha Além do Aranhaverso. O terceiro filme dessa trilogia que promete se encerrar com a finalização, né, da saga de Miles Morales nas animações, porque tem umas teorias aí de que ele ganharia um live action após isso. O filme promete ser aí o fechamento então dessa trilogia insana que deu o pontapé inicial para esse novo estilo, né, de animação que a gente está vendo, 2,5D, meio estilizado, com traços sujos, bem mais, né, na minha opinião, mais interessante. Que teve muitas polêmicas envolvendo o filme, como a própria greve dos roteiristas e dos atores, crunch com os animadores, muita gente saindo do projeto por trabalhar aí 18, 20 horas por dia, basicamente, parte meio tóxica em questão do próprio diretor do filme. Então algumas coisas aí acabaram mudando os planos do estúdio e por isso o filme só chega agora em 2025 e vai saber se chega mesmo. Então essa é a grande questão. Por conta de todas essas tretas, o filme provavelmente vai ser adiado novamente, porque já teve, eu acho que 2 adiamentos e está meio que nebuloso aí para 2025 ou não. A Sony meio que tirou do calendário, mas a última data que temos notícias é a data do dia 10 de julho. Vamos ver se vai mudar ou não, mas até o momento é essa data. E bom, talvez 2025 seja o ano da DC, porque eles têm ali a aposta de Superman O Legado, ou Superman Legacy, o terceiro ou quarto remake, né, do super-herói basicamente, sendo esse o filme de James Gunn que vai tentar abordar um pouco diferente o super-herói,
de uma forma um pouco mais cômica, um pouco mais leve, angariando aí vários personagens, porque já foi confirmada aí uma galera. Além do próprio Superman, a Vá, que vai ter no filme, vamos ter também o seu fiel companheiro, Krypto, né, o cachorrinho. Vamos ter também a Supergirl, Lanterna Verde e alguns outros talvez aí que ainda não saíram muitas informações. As filmagens já acabaram aparentemente e James Gunn já está começando a trabalhar aí na pós-produção e o filme promete muito. Ser um filme um pouco mais, como eu disse, leve, um pouco mais jovial, e por isso ele basicamente zerou todo o universo antigo, né, do DCEU, que foi finalizado com o segundo filme do Aquaman, que seria O Reino Perdido, algo assim, e que já estava meio que em andamento aí esse universo do James Gunn, porque ele já fez ali, né, por exemplo, o filme O Esquadrão Suicida, que foi excelente, muito superior ao primeiro, fez também a série Peacemaker, né, o Pacificador, e já estava trabalhando em alguns outros projetos quando ele assumiu, né, de vez aí a chefia da DC, onde ele acabou anunciando, né, o próprio Superman, anunciou que deixou de lado tudo o que foi feito do DCEU, estava começando tudo do zero e colocou as mãos na massa. Então já temos aí a segunda temporada de Peacemaker para sair, porque ele já está finalizando também. Temos aí a primeira coisa mesmo desse universo oficial, que seria Comandos das Criaturas, que é a série animada que já está aí no ar e está insana, e também, né, a própria série da Amanda Waller, que está em produção, mas eu acho que sai depois só de Superman, que é a próxima entrada da DC, que pode ser aí um estouro e colocar a DC, né, onde ela deveria estar realmente no panteão dos super-heróis, com nomes gigantescos, né, como o próprio Superman. Então vamos ficar no aguardo, eu estou muito ansioso para assistir, porque eu acho que eu vou me divertir muito, e vai ser um dos filmes aí promissores de super-herói para 2025. E outro clássico que retorna é o filme Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado. Um filme com um título gigantesco que traz de volta, né, esses aspectos do começo dos anos 2000 ali, com a expansão desse terror com adolescentes, né, que veio de Pânico. Então tem muitas coisas ali que eles aproveitaram dessa onda, né, no começo dos anos 2000 e agora estão retornando, né, porque até mesmo o Pânico retornou com o 5, o 6 e agora vai sair aí o 7. Vai saber quando, mas enfim, o filme vai trazer esses aspectos que fez sucesso aí nos anos 2000, só que agora com uma roupagem um pouco mais moderna, talvez aí com o advento do celular e como as redes sociais funcionam, né, a parada do stalker e coisas do tipo, que podem ser sim muito bem aproveitadas dentro do filme. E também temos aí o 6º filme de Sobrenatural. Meus amigos, pra mim já deu lá no 3, imagina o 6º filme, intitulado The Threat. E após a Porta Vermelha, eu acho que vai ser algo bizonhento, né? Vai ser horroroso esse filme aqui. Mas enfim, o 6º filme pode ser sim um completo desastre, mas também pode ser uma grande aposta, né? Talvez o último filme da franquia a fazer sucesso, retornando ela de novo. Não sabemos ao certo para onde vai, mas vai ser aí aparentemente o último filme da franquia. Talvez adentrando ainda mais nos reinos obscuros aí, sobrenaturais, sei lá, né? Mas essa franquia está meio estranha e vai receber agora o seu 6º filme. E a Marvel, como eu disse, não para, porque temos mais um filme para 2025. O 3º, ou de novo, né, ou 4º, sei lá, remake de O Quarteto Fantástico. O 4º, eu acho que é o 4º remake da equipe Prastelonas. Eu não sei na verdade se é Prastelonas, porque tivemos umas paradas lá nos anos 70, 80 com o Quarteto. Aí temos o filme de 2000 e pouquinho ali, né? É até ok, com 2 filmes, que é o primeiro, que é o Quarteto Fantástico, e depois o Surfista Prateado. Depois o remake de 2015, que é horroroso, que não perca seu tempo para assistir. E o que parece ser esse agora, o queridinho da vez, porque aparentemente está sendo feito com muito mais carinho do que os anteriores. O filme vai abordar aí os primeiros passos da equipe de super-heróis que acabou, né, tendo ali algumas confusões no espaço e adquirindo poderes, enfrentando aí um vilão recorrente, que é o Dr. Destino,
mas aparentemente Doutor Destino vai ser um vilão do pós-créditos, algo como o Thanos foi nas sagas passadas. Aqui o Galactus vai ser o vilão principal do Quarteto Fantástico dentro do filme. Não sabemos como vai ser essa adaptação de Galactus, porque o último, a nuvenzinha lá, foi para acabar, né, minha gente? Mas enfim, o filme parece estar bem interessante, se passando aí nos anos 60, onde estava toda essa movimentação espacial e coisa do tipo, e foi ali então que eles adquiriram esses poderes. E agora pode ser um momento muito oportuno e propício para que retorne o Quarteto Fantástico, dando talvez aí uma abertura maior para outros heróis que estavam aí, né, pelo multiverso, né, separados pelas produtoras e que agora estão nas mãos da Disney, que pode significar boas coisas. Ele só precisa acertar o diretor, né, porque ultimamente tá difícil. Então vamos ficar no aguardo para que esses 4 super-heróis aí consigam, né, um carinho especial no nosso coração, porque eles merecem. E um filme que ninguém dava quase nada, basicamente, que era uma animação que chegou ali meio, né, tranquila, sem fazer tanto alarde, e que surpreendeu muito. E agora, com a continuação, Os Caras Malvados 2, o filme da DreamWorks que realmente trouxe aí personagens cativantes, mas que precisa expandir um pouco mais esse universo, algo que pode ser, né, o que eles estão querendo fazer agora no segundo filme, mostrando também aspectos, né, dessa gangue de animais, né, antropomórficos, que talvez a gente não tinha visto ainda, né, ou pelo menos não tinha notado no primeiro filme, trazendo em alguns aspectos histórias que acontecem antes, né? Então vai ser uma espécie de flashback, ao mesmo tempo que serve como uma continuação dessa história que a gente acompanhou, né, nesse primeiro filme. Então vamos esperar coisas boas, porque a animação a gente fica sempre animado, né? Desculpa aí, o trocadilho foi meio sem querer. Prego, cappuccino! Minha cobrinha rabugenta sem vergonha. Ela é sua refém? Não! E chegando então em agosto, com certeza um mês mais calmo, mas não se engane porque ele pode conter surpresas, então vamos conferir todos os lançamentos do mês de agosto. E o filme que eu falei pra vocês que era basicamente inspirado em John Wick é o filme Anônimo. Isso mesmo, vai ter o segundo filme que promete ser sim tão bom quanto o primeiro. Se você ainda não assistiu Anônimo, recomendo demais, principalmente você que gosta de John Wick, porque é um filme realmente muito foda. O filme traz aí um protagonista comum, aparentemente, mas que guarda alguns segredos, porque ele é um cara, assim, perigoso, para dizer o mínimo, que acaba abandonando certa parte, né, da sua vida para resolver uma treta. E uma treta, assim, forte mesmo. Simplesmente o relógio ou a pulseira, né, da filha dele que acabou desaparecendo durante um assalto. E assim, ele só queria a pulseira da filha dele de volta, gente. Por que vocês não devolveram? Então é mais ou menos isso que traz no primeiro filme. Já o segundo vai abranger algo um pouco maior, talvez envolvendo o seu próprio passado. E isso pode significar muitas coisas, até mesmo que sua família está em risco. Então o filme traz várias questões aí dentro da narrativa, mas o que interessa mesmo é tiro, porrada e bomba. De alto nível, como foi o primeiro filme, e também como a própria franquia John Wick, porque esse filme, né, bebe muito dessa franquia. Então eu espero que seja um ótimo filme, eu estou bem ansioso para assistir. E claro que o Brasil também não ficaria de fora, né, dessa empreitada, porque em 2025 chega o filme Overman, o filme, o super-herói brasileiro, ou quase super-herói na verdade, né? Porque vamos conhecer, né? Eu não conhecia esse super-herói meio estranho aí, carioca. Então por aí você já sabe por onde vai. Aparentemente o vilão do filme vai ser aparentemente o próprio governo ou a instituição como um todo, ou alguns corruptos que ali estão, onde o super-herói Overman vai ter que enfrentar essa galera no maior estilo, sei lá, Hancock da vida aí, meio atrapalhado, daquele jeito, onde ele tem que livrar o Brasil dessa corrupção que é o Rio de Janeiro. Então, por aí você já vê o que o tom vai ser meio na zoeira e na bagunça. O super-herói que vocês talvez não conheçam tem alguns poderes peculiares, como voar, e basicamente é isso. Ele fuma, ele bebe, ele é escrachado como todo brasileiro, basicamente, né? É o que eles estão tentando dizer ali. Aparentemente tem ali uma galerinha envolvida interessante, então espera-se coisas boas, porque a gente nunca torce pelo pior, né? Então vamos ver aí se Overman, o filme, vai ser aí um grande filme do Brasil. Parece que tá solto.
E também temos aí o 6º filme de Sobrenatural. Meus amigos, pra mim já deu lá no 3. Imagina o 6º filme, intitulado The Threat. E após a Porta Vermelha, eu acho que vai ser algo bizonhento, né? Vai ser horroroso esse filme aqui. Mas enfim, o 6º filme pode ser sim um completo desastre, mas também pode ser uma grande aposta, né? Talvez o último filme da franquia a fazer sucesso, retornando ela de novo. Não sabemos ao certo para onde vai, mas vai ser aí aparentemente o último filme da franquia. Talvez adentrando ainda mais nos reinos obscuros aí sobrenaturais, sei lá, né? Mas essa franquia está meio estranha e vai receber agora o seu 6º filme. E um filme que também é comédia dramática, é um filme também brasileiro. Já teve, né, um filme no passado que agora retorna com o 2º, sendo esse Deus Ainda é Brasileiro. Não se sabe ao certo sobre a trama do filme, mas os personagens e os atores, ou pelo menos alguns, né, voltam para esse longa que segue essa tendência do mercado brasileiro de fazer sequências. Pelo menos que começou agora, né, com o Auto da Compadecida 2, que está retornando. Então tem muita coisa a se provar ainda, né, essa sequência de um filme que muita gente às vezes nem se lembra, mas Antônio Fagundes vai reviver o Todo-Poderoso nesse longa aqui, pelo menos é o que a gente acha, né? Vamos ficar na guarda aí dessa obra que parece interessante no mínimo. E agora, setembrão, né? Basicamente um mês que está com uma preparação para o mês do Halloween, que é o mês seguinte, né? E com isso, então, temos muitos lançamentos de terror em meio a essa época, e que começam em setembro. Então vamos conferir aí os principais filmes mais aguardados do mês de setembro. E falando em franquia que tá meio estranha, também temos o 4º filme de Invocação do Mal, subintitulado de Últimos Rituais. O filme também, na minha opinião, já se passou, porque o primeiro e o segundo são muito bons, mas o terceiro já dá uma queda ali na qualidade. Vamos ver se eles vão conseguir voltar o trem nos trilhos agora no 4º filme, que vai explorar ainda mais aí o obscuro da franquia e essas possessões, essas coisas aí que a gente já conhece da franquia, que se aventurou por muitos spin-offs, assim como o Sobrenatural, que a gente já não tá aguentando mais. Mas enfim, o filme também chega em 2025. E com os clássicos do terror retornando, né, de franquias famosas, claro que teríamos uma paródia que vai retornar agora em 2025. Porque eu sei que todos aí que estão assistindo provavelmente gostam de Todo Mundo em Pânico. E com agora o 6º filme chegando, voltando, né, às raízes dos 3 primeiros filmes, que são, na minha opinião, os melhores. E não só tentando retornar com a história mais voltadas para os clássicos, mas também trazendo os idealizadores de volta para esse projeto. O filme promete aí zoar muito os filmes de terror e toda essa palhaçada que acabou se tornando, né, a indústria do terror, com vários momentos clichês da própria indústria que acabou se retroalimentando, porque eles estão retornando com filmes novos de terror, só que colocando os maneirismos antigos. Então vamos ver como eles vão brincar com isso em Todo Mundo em Pânico 6. E se 10 filmes não forem o suficiente para vocês, vamos ter 11, com a franquia Jogos Mortais, sendo esse o 11º filme da franquia, que depois do 10, que foi um certo sucesso, sendo um filme bem legal e bem diferente do que foi, sei lá, 6, 7, 8, 9, né? Mas enfim, o filme traz de volta alguns aspectos da origem, né, do que fez aí Jogos Mortais tão famoso, trazendo o Jigsaw e a imagem desse assassino de volta para o 11º filme. Não sabemos qual vai ser a trama ainda, mas já se espera-se muito gore, então fica ligado. E como eu disse que 2025 seria um ano do remake, também vamos ter A Noiva de Frankenstein, um remake do clássico dos anos 40, 50, não lembro direito, mas que retorna agora com talvez uma cara nova. Visto, por exemplo, o que foi um sucesso em preto e branco, ou um certo sucesso, porque é um filme mais nichado, só que um filme da Marvel, onde apresenta ali essas criaturas sobrenaturais de uma forma bem diferente, que é o filme O Lobisomem na Noite, né, da Marvel. Então parece ser bem nessa pegada, um pouco mais voltada para uma filmagem clássica, só que com tecnologia e um aprendizado que a indústria obteve, né, com os anos, um pouco diferente.
O filme promete ser aí um pontapé inicial para toda essa onda que vai ressurgir aí com essas criaturas míticas clássicas, né? Como eu já falei em alguns tópicos anteriores, né? O lobisomem, o próprio Nosferatu, e agora vamos ter Frankenstein também, quer dizer, a noiva de Frankenstein. Mas calma lá, vamos ter alguma outra, que ainda vamos ter uma outra paradinha aí no futuro. Chegando então em outubro, o mês das bruxas, que tem poucos lançamentos confirmados até o momento de terror para este mês, mas é um mês que realmente tem uma época ali que a galera mesmo, principalmente do streaming, lança muito filme de terror. Mas até o momento nada foi confirmado. Então aqui já é um mês de preparação para o fim de ano, porque alguns dos filmes que lançam em outubro continuam em cartaz até dezembro, mais ou menos ali até o comecinho de dezembro, que é quando as férias realmente começam novamente. Então vamos conferir os filmes mais esperados do mês de outubro. E a DC também tem outra surpresa, separado do universo da DC, né, que tem ali agora os dois universos, que tem o do James Gunn e o Dark Universe, que seria The Batman, o Coringa e essas produções assim meio diferentes, que não tem uma ligação entre elas. E com isso então vamos ter a segunda parte, ou o segundo filme de The Batman 2, no caso, né, o Batman 2, que seria o Batman vivido pelo Robert Pattinson, que muito se falava sobre ele na época de seu lançamento. O ator realmente conseguiu entregar um Batman interessante e diferente, com algumas incongruências, mas é uma redenção aí ele tentando fazer esse segundo filme. Vamos ver se eles conseguem acertar o personagem realmente, porque tem umas questões ali do próprio Batman que eu não concordo tanto, né, porque o Batman de armadura é meio estranho, mas enfim, traz aí aspectos legais do Batman, como a própria investigação, essa parte mais sombria da coisa, mais investigativa, voltando para as raízes do personagem. Vamos ver se eles conseguem, como eu disse, acertar a mão, porque está precisando alinhar algumas coisas. Mas o tom do filme já tá certinho, hein? Não sai desse tom sombrio. Então vamos aguardar essa segunda obra que promete muito. Temos o segundo filme de O Telefone Preto, sendo agora o 2, né, basicamente. O filme vai trazer de volta alguns aspectos que fez esse certo sucesso do primeiro filme, mas ao que parece, na minha opinião, porque a gente não sabe ao certo aí para onde vai o filme, eu acho que agora o assassino que a gente viu no primeiro filme vai estar ligado diretamente ao telefone. Porque, por exemplo, a premissa do primeiro filme, sem spoilers, é que os garotos assassinados estavam conectados, né, com esse telefone preto no porão do assassino, e eles estavam ajudando, né, de certa forma, um garoto a tentar sobreviver, coisa que eles estavam tentando fazer, mas basicamente eles não conseguiram. E como termina ali o primeiro filme, né, se eu falar vai dar spoiler, eu acho que vai ter uma pequena ligação, sem o trocadilho aí proposital, com o próprio telefone e o assassino. Então eu acho que vai ter uma pegada aí, uma jogada com isso. Não sabemos ao certo como vai acontecer, né, com essa ligação, mas promete ser interessante. Vamos ver aí se eles vão conseguir acertar a mão em um segundo filme, de um filme redondinho, na minha opinião, né? Vamos ver aí como vai ser essa sequência. E também temos, né, um dos filmes, né, mais esperados aí na ficção científica, porque vai ter uma abordagem um pouco diferente, que seria Tron Ares, o terceiro filme da franquia. Isso mesmo, o terceiro. Tron, o Legado, não é o primeiro, tem o clássico lá dos anos 80, se eu não me engano, mas enfim, o filme vai abordar uma questão um pouco diferente, que está sendo muito esperada para os fãs da franquia, que é basicamente a tentativa dessa inteligência artificial vir para o mundo real e tentar conquistar o mundo que a gente vive basicamente. Então vamos ver tudo isso dentro do filme, e ele está sendo muito aguardado para o ano de 2025, porque pode abordar muito a própria inteligência artificial, como eu disse, com um pouco de impacto sobre o medo dessa nova tecnologia que, né, se acende aí em 2025 cada vez mais rápido. E provavelmente um dos grandes filmes de ficção científica do ano. Claro que se sair esse ano ainda, né? Mas enfim, o filme promete muito e está chamando muita atenção. Vamos ver como eles vão aplicar, né, tanto o 3D, que eles gostam de trabalhar nessa questão da ficção científica, mas também, né,
na questão da própria história, porque pode ser sim uma grande surpresa, né, trazendo aí talvez um roteiro bem amarrado, mas é aquela questão, né, quem que tá fazendo o roteiro? Vamos esperar aí para que seja uma história digna do próprio nome Tron, Ares. E outro filme que tem aí uma sequência para 2025 é Mortal Kombat 2. Não sabemos se vai ser uma adaptação do segundo jogo, mas vai ser com certeza uma sequência de Mortal Kombat 1, que já não é bem, né, uma adaptação do primeiro jogo. Mas tem ali os personagens e algumas coisas do game, mas ao mesmo tempo se distancia em certos aspectos. O filme parece ter aí uma produção um pouco maior do que foi do primeiro e talvez, né, tenha coisas boas aí para apresentar pra gente. Não sabemos ao certo se vai ser bom, porque o primeiro já foi. E o que nos resta é esperar. Fazer o quê, né? Vamos esperar Mortal Kombat 2. E em novembro é Guerra de Foice, basicamente. São os maiores lançamentos, já começam a acontecer por estar ali perto das festividades. E novembro promete ser aí um ano bem interessante em 2025, repleto de coisas legais. Porque aqui é realmente onde está o bruto, né, do cinema por conta dessa época. Então vamos conferir os filmes mais esperados de novembro. E um novo filme da franquia Predador está chegando, que é o filme Predador Badlands. O filme não é uma sequência de Prey, então vai ser um filme um pouco diferente, como um filme mais no futuro do que, no caso, o passado, tentando seguir realmente com a história de Predador, com os mesmos idealizadores, pelo menos parte da equipe, que foi, né, do filme Prey, que está envolvido em outra coisa que eu já menciono para vocês. Essa produção ainda não tem nada divulgada, né, de como realmente vai acontecer, apenas que não é uma sequência de Prey e que se passa num futuro aí, dando sequência sim à franquia Predador, porque a galera que estava envolvida na franquia Prey está trabalhando em um outro projeto que pode significar aí um retorno de uma outra franquia também. Então parece ser bem interessante e bem legal e promete muito. E para fechar uma trilogia, precisamos de um terceiro filme. E é isso que basicamente vamos ter com o Truque de Mestre 3. Talvez que possa expandir o universo ou finalizar a franquia. Não sabemos ao certo para que caminho eles vão querer seguir com essa franquia, porque no segundo filme, né, a gente tem ali um desfecho interessante, mas ao mesmo tempo que expande um pouco mais essa história. Então a gente pode ver aí os cavaleiros, né, seguindo um rumo um pouco diferente, abrangendo cada vez mais, né, mágicos do mundo com habilidades bem diferenciadas, para dizer o mínimo. É um filme bem legal, né? Assim, você tem que suspender, né, a sua crença, basicamente, e tratar como uma ficção, ou no caso, uma fantasia, um filme de aventura, porque, né, convenhamos que tem algumas coisas bem exageradas. Mas enfim, o filme chega em novembro. E também temos a segunda parte de um filme que fez um sucesso em 2024, que é o filme Wicked Part 2, que chega lá no final do ano, assim como esse primeiro foi. O filme vai ser aí a continuação direta desse primeiro, mostrando agora os aspectos um pouco mais voltados para Bruxa Má de fato nessa segunda adaptação. Porque a primeira é meio que a bruxa boa, a Glinda, contando a história da Bruxa Má. Agora que a Bruxa Má se afastou, talvez a gente veja uma outra perspectiva, entende? Então por isso que talvez vai para esse lado que não seria um conto, né, de alguém falando sobre ela, mas uma perspectiva dela própria. Algo bem interessante para o mundo mágico de Oz, que provavelmente vai ser aí continuado posteriormente, porque tem espaço para isso. Sendo esse um musical muito bom, mostrando que musicais, sim, fazem sucesso quando bem feitos e não só, sei lá, só porque o diretor quer, ou porque o estúdio quer, ou enfim, só por ser um musical. Mas sim tem que fazer sentido dentro da história e o âmbito de filme, porque tem que ser passado para uma mídia diferente. Então é isso que o Wicked tenta trazer, uma história, né, coesa e narrativamente que faça sentido, mas ao mesmo tempo com esses momentos de musicais. Apesar de alguns momentos, na minha opinião,
ficar meio demais, né, parte do musical, mas não estraga a sua experiência. O filme é bem interessante, você vê realmente o empenho tanto dos personagens quanto no design de produção, que está magnífico, e vemos mais do mundo mágico de Oz do que em outras adaptações, né, porque temos vários âmbitos aí que ampliam ainda mais esse mundo, né, essa mitologia de O Mágico de Oz. Vamos esperar para que o Wicked Parte 2 seja tão bom quanto o primeiro e que traga algo diferente para a franquia, né, assim como também o primeiro trouxe. Uma perspectiva um pouco diferente, que pode ser sim o pontapé inicial para a história de Dorothy, quem sabe, né? E para fechar assim os filmes com data, temos um filme bem interessante que muita gente talvez esteja esperando demais. A sequência de Zootopia. Sim, Zootopia 2, que chega em 2025 e promete aí acrescentar mais coisas a esse universo rico que eles construíram no primeiro filme, né? Mostrando ali que não é só aquele local ou aqueles biomas que Zootopia guarda pra gente, porque vamos ter aí os répteis, basicamente, e uma exploração ainda maior dentro desse universo, né? Porque a gente não viu nenhum réptil no primeiro filme, o que pode significar coisas boas para esse segundo, né? Que eles tiveram que inserir isso aqui de uma forma aí que você ficaria talvez se perguntando, né? Do primeiro filme, que foi muito aclamado e um dos melhores do estúdio, né? O filme realmente promete ser aí uma nova entrada nessa franquia, que pode significar também, né, um terceiro, ou sei lá, uma franquia realmente de Zootopia. Diga-se de passagem, a série lá achei meio estranha. Então vamos ver se eles conseguem entregar algo à altura do primeiro filme, assim como Divertidamente fez, ou se eles vão dar uma escorregadinha ali, como eles fizeram em Moana 2, né? Para vocês que viram a minha review aí, estão ligados. E dezembro, já começando ali em pensar em festas, o cinema já começa a dar uma recuada, com poucos lançamentos e, claro, com lançamentos de peso, mas ainda assim poucos. Então vamos conferir os filmes que, né, fazem dezembro ser interessante, para dizer o mínimo. Então vamos conferir esses filmes. E fechando o ano, por enquanto, até, né, a gravação e edição do vídeo, a data é para o dia 18 de dezembro, temos o terceiro filme da franquia Avatar, de James Cameron, né? Não é o Avatar, a lenda de Aang, é o Povo Azul do James Cameron, né? Aqui vai ser um pouco diferente, porque Avatar, Fogo e Cinzas promete trazer aspectos um pouco mais profundos e também diferentes dos dois primeiros, com um povo um pouco mais calmo, mais tranquilo, aqui já voltado para algo mais raivoso, energético, né? Mais vermelho, se a gente pode colocar dessa forma, abordando aqui o povo do fogo em Pandora, né? Então eles vão ter que migrar novamente para encontrar esse povo que pode ajudá-los de uma forma diferente por serem mais combatentes, mais assim agitados, energéticos e prontos para briga aparentemente. Então vamos esperar para que James Cameron entregue algo diferente, porque esse filme ele tem que acertar. Porque o primeiro fez um sucesso absurdo, mesmo com uma história rasa, né, se a gente pode colocar assim, sei lá, uma história simples, eu acho que é melhor, né? O segundo sendo uma bagunça em certos momentos, tentando entregar quase que a mesma história, só que em alguns momentos dentro dessa road trip que eles estavam fazendo, mas a questão sempre foi a parte do visual insano de Avatar, e não sobre a narrativa. Então eu acho que precisa entregar agora uma narrativa que faça a gente se conectar mais com o filme e com a franquia. Então aqui ele precisa acertar, porque os dois últimos, eu acho que necessitam que esse aqui vá bem, né? Os dois primeiros foram gigantes dentro da indústria, fazendo mais de 2 bilhões de dólares, e agora ele realmente precisa de um novo sucesso, que ele só tá fazendo Avatar, né? Então vamos ver aí o que o diretor está preparando para esse terceiro filme. E para fechar então o ano, temos O Mandaloriano e Grogu, isso mesmo. Um filme que vai ser uma sequência direta da série O Mandaloriano, do universo de Star Wars. Então eles vão fazer o desfecho em um filme, talvez para voltar a franquia aos trilhos ali dentro do âmbito dos filmes, que ficou muito ali preso, né, na saga Skywalker, né? São 9 filmes dessa família maluca, basicamente. Tendo essa perspectiva um pouco diferente, né, voltado para os filmes de Star Wars, a gente pode ser surpreendido, né? Porque os filmes que geralmente não tem tanto de Jedi ou coisa do tipo, são algumas das produções mais interessantes, né? Como é o caso aí de Rogue One ou até mesmo a série Andor. Então a gente vê
que se eles se distanciam um pouco mais dos Jedi, mas quando eles voltam pro Jedi, eles ficam muito presos a uma única história, né, que é envolvendo aí a família Skywalker. Eu acho que eles têm que se afastar um pouquinho de Skywalker, porque, pô, tem muita história que pode ser contada aí dessa franquia insana, repleta de Jedis formidáveis, né? Então eu acho que eles podem sim contar outra história e não ficar só preso em Skywalker, gente. Já passou esse bonde aí, já foi. Então vamos ver se o Mandaloriano e Grogu conseguem, né, atingirem um público maior e trazendo talvez a franquia de volta aos trilhos. Mas de uma coisa é certa, eles conseguiram acertar a mão no ator, que é um excelente ator de série e também faz filmes insanos, que é o próprio Pedro Pascal. Então eles realmente acertaram a mão no ator, que transita entre os dois tipos de produção muito bem. Vamos esperar para que o nosso queridíssimo Star Wars volte aos trilhos, pelo menos no cinema. Em séries eles até que acertam mais. E bom, esses foram os filmes confirmados aí com data, né? Pelo menos até o momento. Mas ainda não acabou, porque ainda temos os filmes sem data de lançamento. Então vamos conferir eles. E também é prometido para 2025 o terceiro filme de Um Lugar Silencioso. Agora a sequência de parte 2. Porque a gente teve um spin-off, né, em 2024, que era o Dia 1. Agora o terceiro realmente, né, seguindo a história dos protagonistas dessa franquia. Aparentemente agora eles estão presos numa ilha e eles têm que sair dali, né, para tentar sobreviver novamente com essa galera aí, né, esses alienígenas soltos por todo canto. Não sabemos ao certo a história realmente, mas temos aí, né, Emily Blunt retornando, Cillian Murphy, então vamos ter aí um elenco de peso. Resta saber se vamos acertar aí, né, o terceiro filme da franquia, que está em alta na minha opinião, né, vem crescendo cada vez mais. Deu uma estabilizada talvez no Dia 1, que é ok, mas o terceiro pode ser sim um grande estouro para este ano. Vamos falar da Marvel primeiro, que tem ali o filme Blade, que é uma incógnita. Teve muitos problemas na produção, problemas com roteiristas, diretores e a própria produção como um todo. A Marvel acabou tirando o Blade do calendário e não sabemos aí quando esse filme vai chegar. Eu apostaria só em 2026, mas caso ele chegue em 2025, porque tem espaço ali talvez no final do ano, então pode ser que as coisas se alinhem em 2025 e a gente consiga ver o filme do Blade, mas é uma incógnita de quando vai sair esse filme aí. E mais um remake de um dos monstros clássicos, né, que é o Frankenstein. Assim como vamos ter a noiva de Frankenstein, também vamos ter um monstrão aí, né, que foi reconstruído pelo Dr. Frankenstein. O filme promete ser também nesses moldes clássicos, indo também com essa roupagem nova. Então algo interessante pode surgir daí. E claro, talvez aí uma reunião desses monstros que estão retornando. Vamos ver aí como vai ser esse ano. E outro clássico do terror que volta para o seu sexto filme, que teve ali um estouro tremendo no começo dos anos 2000, é Premonição 6. O filme retorna naquele maior estilo que vocês já conhecem, onde um dos protagonistas vai ter uma visão que a galera toda vai morrer, e a morte agora está atrás deles, matando-os um por um na ordem da visão. Então parece ser bem interessante, visto que o quinto ou o quarto filme não foram tão bem aceitos assim. O último que eu gostei mesmo foi o do Estádio, que é legalzinho, sabe? Não é ruim, mas os dois primeiros são os melhores na minha opinião. O filme promete trazer, né, essa revitalização da franquia, voltando às origens, né, com essa pegada um pouco diferente e não só genérica. E claro, desbloquear aí um medo geral em todo mundo que assistiu os filmes Premonição, que agora tem medo de andar atrás de caminhões, basicamente. E indo agora para Wildwood, que seria uma animação em stop motion, que na minha opinião é a melhor forma de arte, né, no caso das animações, sendo essa animação um stop motion mais voltado para o terror, lembrando alguns aspectos de Coraline ou até mesmo o Wendell e o Wild. Eu acho que esse é o nome do filme, né, que é da Netflix. Esse aqui parece ser um pouco mais pesado no âmbito do terror, indo um pouco mais pro lado de A Noiva Cadáver ou O Estranho Mundo de Jack. Então eu fiquei bem animado com essa notícia, porque o estúdio que está desenvolvendo esse filme é a Laika. Isso mesmo, Laika Studio, conhecido aí por vários e vários filmes insanos de stop motion, que vão estar aparecendo aqui para vocês, né? Todos os filmes, ou quase todos, que eles já fizeram.
a Laika realmente faz aí obras de arte, na minha opinião, e com certeza é uma boa pedida aí para você que está esperando, né, coisas novas de stop motion, principalmente porque realmente estamos precisando, né, de obras dessa magnitude, né, nos dias de hoje. Inclusive fiquei bem animado com a notícia que o Wallace & Gromit vai voltar, né, na Netflix, que está revivendo, né, esse estilo de arte, né, que é a animação stop motion. Então fica de olho aí em Wildwood, que seria o nome desse filme. E claro que Halloween, né, é uma franquia lendária cheia de filmes ok, basicamente, né? Os 2 primeiros filmes são os melhores, tem um ali no meio que é ok, teve o primeiro reboot que também é bem legal, mas após alguns filmes aí, tentativas insanas de fazer um filme bom, foram por água abaixo, a gente esperava algo diferente. Mas pode ser que esse novo filme venha revitalizar novamente, ou tentar revitalizar novamente a franquia Halloween, intitulado de Aftermath, que não sabemos ao certo se vai realmente acontecer, mas está aí programado em alguns aspectos, com rumores, para 2025. Vamos esperar essa nova empreitada de terror, né? Lembrando aí os aspectos do original, que foi mais baseado, né? Essa nova onda desses terrores que estão chegando em 2025. Né? Promete ser algo insano, mas é aquele negócio, promessa, né? Talvez chegue e pode ser sim bom. Não sabemos, mas tem que mencionar porque franquia Halloween, né? O Sobrevivente, que eu acho que foi do Schwarzenegger, né? O original aí, que já é a adaptação de um livro. Então, eles vão trazer esse remake para os dias atuais, com o ator que fez o filme Twisters, que eu nunca lembro o nome dele, né, no papel principal, e promete ser sim algo à altura do que foi o do Schwarzenegger, por exemplo, com uma ambientação bem interessante e, claro, com a tecnologia que temos hoje. E temos também o filme que ainda não tem data, Vicious, que seria, né, um filme um pouco diferente, protagonizado por Dakota Fanning. O filme vai trazer aí uma abordagem que lembra bastante Alice no País das Maravilhas, onde a protagonista vai tentar sobreviver, né, ou tentar manter a sanidade após deslizar por uma toca em um presente deixado por um visitante noturno. O filme parece bem promissor, com um aspecto bem macabro, né? Adaptando essa história de Alice no País das Maravilhas. Vamos ver como vai ser esse filme, que a gente tem pouca informação. E claro que não é um ano promissor do terror sem um filme de Jordan Peele, que seria o filme Him, que também não temos muita informação porque o diretor trabalha dessa forma. Ele deixa as coisas meio, né, desse jeito aí. Ele fala o nome e no meio do ano ele solta a capa do filme, solta algumas coisas meio estranhas que a gente não sabe ao certo o que esperar. O filme pode ser sim um dos grandes do diretor e também um dos grandes do ano, sendo um terror psicológico que a gente talvez vá gostar. O último filme dele, que é Não Olhe, eu acho que, se eu me lembro bem, é por aí, né? É o filme Nope. Não foi tão bem aceito por muita gente. Os 2 anteriores, como Us e Get Out, foram bem mais aclamados. Mas coisas boas se esperam quando temos um filme de terror de Jordan Peele. Vamos ver como vai ser essa nova empreitada do diretor, que está chamando muita atenção nos últimos anos. E bom, pessoal, então é isso. Obrigado você que assistiu o vídeo até aqui. Esses foram os filmes mais esperados do ano, separadinho ali por mês, né? Cada um no seu quadrado, basicamente. E tudo isso para você conseguir se organizar, ver mais ou menos quando vai sair e coisas do tipo, para você conseguir colocar aí na sua agenda, né, que provavelmente é bem cheia, e você consegue conciliar aí para este ano, que promete ser bem interessante, principalmente por conta dos feriados, né, feriados prolongados que vai ter bastante, e a galera quer viajar, mas ainda assim não quer perder alguns lançamentos, então dá para vocês programar. Então agora sim, eu peço para vocês deixarem o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. O vídeo deu um trabalhão danado, muita coisa aí para vocês assistirem. Espero que vocês deixem um comentário da hora aí para saber se ajudou vocês ou não, e qual filme você pretende assistir esse ano, beleza? Então deixem nos comentários. E claro, para você continuar aqui com a gente, porque 2025 promete muito, tem uma playlist aqui com os filmes de 2025, né, os filmes mais esperados do ano, separadinhos por categoria, né, por gênero basicamente. Então vai lá conferir. E aqui do lado temos os filmes de 2024, que às vezes você deixou passar alguma coisa. Então vai lá conferir, tranquilo? Então agora sim, vou ficando por aqui. Um abraço e fui!